dia a todos, bom dia companheiros aqui da mesa, bom dia aos colegas. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o sindicato, o Sindifisc, por estar tendo essa iniciativa. Infelizmente não são todos sindicatos, nem aqui, tenho certeza, e tenho certeza absoluta que não é em Brasília o que está acontecendo, e as pessoas parecem que ainda estão um pouco anestesiadas com relação aos acontecimentos recentes na vida política e econômica do nosso país. Então, me parece que as pessoas não caíram a ficha ainda da sucessão de eventos e que está culminando nesse momento com essa PEC 241. Então, eu queria agradecer ao sindicato que está promovendo esse debate, pelas conquistas recentes também que o sindicato obteve para a categoria, né? Eu sou representante nacional dessa base, então é isso. Eu gostaria de iniciar, Isabel, fazendo uma breve apresentação aqui. Depois, em seguida, eu vou passar a palavra para os companheiros aqui, para a mesa. Olha só, é sobre a PEC 241. Tem muita gente que não sabe de quem que é a PEC. Ah, é do governo Dilma. Não, isso vem lá de trás, não sei o quê. Não, a PEC 241, a gente tem que botar a pá de cal nesse assunto. Ela foi elaborada pelo Henrique Meirelles e pela equipe econômica dele, tá? Pelos assessores, pelo núcleo pensante dele, né? E ela foi enviada pelo Michel Temer ao Congresso em junho, durante ainda a interinidade. A gente vê que o cara já sabia que não ia ser interino, né? Ninguém manda uma... Estão mexendo na Constituição, gente. Mexendo na Constituição. Pode passar. Tem um termo que está sendo usado ali, austericídio, né? Austeridade é um suicídio, essa austeridade. Eu tenho certeza que o pessoal que vai me suceder aqui vai até elucidar melhor esse termo, né? Esse novo regime fiscal, ele está entrando em vigor aí, se for aprovado, ele vai criar 20 anos de teto. E olha só, ele está vinculando a inflação, tá? O padrão de referência passa a inflação. Agora, eles estão desconsiderando outros aspectos importantes, que a população e o PIB crescem, né? E os gastos públicos vão ficar congelados. A Rede Globo não está falando isso, ninguém está falando isso. Isso aqui eu acho que o governo deveria baixar também uma norma para proibir as pessoas de procriar, né, de adoecer, mas isso aí não tem como, porque as demandas pelo serviço público, pelo SUS, por tudo, vão continuar, porque a gente está envelhecendo, todos nós aqui, nós estamos envelhecendo, ou seja, lá na frente, quer queira ou quer não queira, a gente vai redundar numa unidade de saúde, né? Então ela está se apoiando em algumas premissas que eu não considero, né, como regras, né, verdadeiras. Pode passar. Porque, olha só, eles se basearam em algumas coisas aí, sempre se baseiam em alguma coisa, né? No que ocorre na OCDE, na União Europeia. Aí, que é a questão do crescimento, a taxa do crescimento. Eu não vou ficar me delongando nisso aqui, vocês podem ler, né? Não tem muito o que falar, eu não vou me arvorar aqui das atribuições dos especialistas no assunto. Pode passar. Ela tem um aspecto interessante aí, que até o Everton vai poder explicar melhor depois, se ele tiver essa possibilidade. A regra, ela implica em reduzir a despesa primária do governo federal. Eu não sabia que era despesa primária, eu não sou economista, né? Tem despesa primária e secundária, né? E ela prevê ali 20% do PIB em 2016, né, que está hoje, vai cair para 16% até 2026 e de 12% para 2036. Parece, a gente está falando assim em percentual, né? 16 para 20 não é muita coisa, não é isso? Não parece ser muita coisa. A gente está falando de orçamento, a gente está falando de bilhões, nós estamos falando de muita coisa. A despesa primária é aquilo que pressiona o resultado primário.
alterando o endividamento líquido do governo. É o setor público não financeiro. O secundário é o setor privado, também não financeiro, ou seja, mas que não tem nenhuma regra, não tem nenhum tipo de vinculação, não tem contrato, se tiver ele pode ser rescindido, pode ser alterado, o que não é o caso, por exemplo, do setor público, que você não altera regras, por exemplo, de gasto com saúde, com educação, você não rompe isso da noite para o dia, né? Para que o teto global da despesa seja cumprido, os demais gastos, como Bolsa Família, investimentos em infraestrutura, precisarão encolher de 8% para 4% do PIB em 10 anos e para 3% em 20 anos. Pode mudar. A nova regra, ela não prevê nenhum mecanismo para lidar com crises econômicas ou outros choques. A gente está vivendo um mundo surreal. Parece que a crise que a gente vive agora vai ser a última. Não vai ter outras crises, não ocorrerão outras crises, né? Então, por isso que se vocês pegarem para ver essa PEC, ela é uma coisa assim ela é bonitinha, ela é bem bonitinha. Se vocês forem ler, ela é simpática, né? Vocês não vão ver mal nenhum nela. Eu reitero, eu não sou economista, eu precisei de ajuda para poder entender, né? Eu fui me socorrer para poder entender aquilo que parecia ser bem bonitinho, mas é ordinário, né? Então, ela tende a engessar a política fiscal por 2 décadas, né? Esse novo regime se propõe a retirar da sociedade e do parlamento a prerrogativa de moldar o tamanho do orçamento. Isso é um atentado. Esse segundo item aqui, isso aqui é um atentado que ela está cometendo contra as instituições do Estado. Aí vocês vão ver daqui a pouco que o Ministério Público Federal emitiu uma nota técnica, né, falando da inconstitucionalidade e do que eles estão fazendo com essa PEC, que é tirar poderes, né, de outros órgãos, atribuições, eles estão aviltando, né, que passará a ser definido como uma variável econômica, que é a taxa da inflação, ou seja, a taxa da inflação é que vai ditar os rumos do país daqui para frente. As outras preponderantes, né, taxa de crescimento populacional, o PIB, isso aí parece que foi esquecido. Pode passar. Trata-se de uma imposição de um projeto de país que dificilmente passaria no teste eleitoral, que era a única forma de se garantir a legitimidade desse projeto. Se essa tese fosse defendida numa campanha eleitoral, com 2 meses e meio de debate, não passava, gente. O candidato era derrotado, tá? Quem é que ganha com isso aí? Alguém tem que ganhar, né? É impossível que todo mundo perca. Sempre tem quem ganha, né? Quem está ganhando se o Estado vai deixar de investir na saúde, por exemplo, e na educação, ele está se retirando, ele está saindo fora, ele está se sentindo desobrigado a isso. O que vai acontecer, por outro lado? As empresas de plano de saúde, isso aqui é a institucionalização dos planos de saúde, por exemplo, da educação paga. Vocês devem ter ouvido aí aquele Nelson Marqueselli, acho que é isso, Marquesano, não sei o nome, um deputado aí que falou que os meus filhos, virou mimimi porque foi agressivo aquilo. Aquilo ali é ofensivo, né? Um deputado falar, dane-se a população, resumindo, dane-se a população, os meus filhos vão estudar porque eu tenho dinheiro. Desculpa o termo, mas é sacanagem o cara falar um negócio desse, né? Pior do que falar é pensar e agir, né? Pode passar. Porque essa PEC que tem uma tramitação relâmpago? É óbvio, ela diminui o tempo de debate, ela diminui a capacidade das pessoas perceberem que se trata de um péssimo negócio para o Brasil. Gente, estão mudando a Constituição a toque de caixa, sem debate. A sociedade não está entendendo o que está acontecendo, né? Se o debate fosse aprofundado, essa PEC não passava. Isso eu garanto para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje com esse sentimento. Pode passar. O que é austeridade, né? A gente vive vendo
austeridade, essa palavra. Política deliberada de ajuste da economia por meio da redução de salários e gastos públicos. Supostamente tem o objetivo de reduzir a dívida e aumentar lucros e a competitividade das empresas. Se todos os agentes, os economistas vão falar, já teve um bate-papo ali no fundo, né, cortarem gasto ao mesmo tempo, inclusive o Estado, não há caminho possível para o crescimento. Se ninguém investe, se ninguém estimula a economia, só corta gasto, né, parou tudo, acabou. Né? Olha só, eu tenho 32 anos de fiscalização. Desde que eu entrei, o que eu escuto é, temos que cortar gasto. Entra governo, sai governo, que a gente permanece. Né? Os caras saem, né? Deixam seus sucessores, deixam suas ideias, vão, né, fazendo o contágio de ideias desse tipo aí, e vai se perpetuando. Sempre é a mesma história. Eu não sei mais, eu vejo o governo do Distrito Federal hoje, vai cortar o quê, gente? Vai cortar o quê? Como é que está aqui a prefeitura? Como é que está o Estado? Né? Como é que está o nosso vizinho aqui, Mato Grosso? Ninguém corta nada? Né? Tem 3 décadas que eu escuto corte. Eu me lembro até né, quando chegava no final do ano, logo quando eu entrei, teve uns 2, 3 anos que era assim. Tinha um administrador público lá, que ele chegava no Natal, a gente recebia cesta básica, aquela cestona, era bacana, tinha até um vinho chapinha no meio, né? Era bacana. E aí, em nome do corte de gasto, lá atrás isso, tem 29 anos, cortaram o nosso vinho chapinha, né? Entre outras coisas relevantes que vinham ali, que pra gente era bacana, né? Formava aquela fila, a gente ia lá pro parque vivencial lá, Saburo Onoyama, lá em Taguatinga, né? Aí tinha um showzinho, cortaram o showzinho também, né? Cortaram tudo, estão cortando, não para de cortar, essa tesoura ela é infindável. E aonde vai parar isso? Alguém sabe me dizer? Essa tesoura, aonde vai parar? Na jugular do pobre, né? Pode passar. Solução. A gente precisa de solução, né? Eu não vou falar sobre isso não. Eu não vou tomar o que é o assunto dos outros não. Que eu preparei isso aqui, eu não tinha ideia exatamente como é que seria a dinâmica. Então, né? Pode passar, Isabel. Uma alternativa aí que a gente vislumbraria para sair dessa... Vamos cortar tudo, cortar até os pulsos, né? A gente corta tudo. Mas se houvesse exportação, se a gente pudesse vender lá para fora, né, com força, a economia, se podia cortar tudo, que a economia ia começar a ressurgir, né? Só que não é isso que está acontecendo, porque a gente está vendo o quê? O mundo está em crise. Descobriram agora, né, recentemente, depois que o Temer assumiu, que o mundo está em crise, porque não tinha crise mundial até recentemente. A crise apareceu. A Miriam Leitão, eu vejo os comentários dela, acompanho, por mais indigesto que seja, mas eu acompanho, obrigação nossa. Ela descobriu que tem uma crise mundial. Ela começou a falar nisso agora recentemente. E que isso causa impacto aqui dentro no país. Então, mas isso não é possível, porque está todo mundo em crise e esses mercados, a competição, todo mundo quer exportar. Quem não quer exportar? Todo mundo tem alguma coisa para vender. Né? O mundo ele tá não é o mundo mais da década de 30, da década de 50. Né? Vamos lá. Pode passar. Olha só, gente, uma coisa, eu fiz questão de colocar aqui a nota técnica. Ela é a posição do Ministério Público Federal sobre a inconstitucionalidade, tá? Vocês podem anotar isso aí, podem correr atrás. É a nota técnica número 82 da PGR de 2016. Podem pesquisar, dar uma lidinha. É importante. Sabe por quê? Que a gente tem que ver também. Não basta a gente ouvir falar que a Procuradoria, o Ministério Público Federal emitiu uma nota técnica que é contra a PEC 241.
né? Então tá aí, ó, o corpo. Eu não vou perder tempo também falando isso, mas ela bate forte aí, tá? Pode continuar. Posição do presidente do TSE. Dispensa comentário? Dispensa, né? Eu acho que ele não leu. Ele não leu a nota técnica do Ministério Público. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse lido, ele teria tratado, pelo menos, com mais respeito, né? Mas olha só, quem é o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes, ele é um expoente do pensamento liberal, do pensamento conservador, dentro do Supremo. E a gente não pode ficar se iludindo, achando que o Supremo, num dado momento, vai ser chamado para poder decidir sobre esse assunto dessa PEC, porque isso vai alcançar os tribunais, tenho certeza, mas eu não tenho certeza se o resultado vai ser pela sociedade mesmo, né? Ou pela Globo, pelo Michel Temer, pelo PSDB, né, que está aí por trás, bancando esse processo, esse projeto. Então, assim, parece uma coisa insignificante a posição dele, que é só mais um, né? Em alguns jornais estamparam, TSE é a favor da PEC 241. Gente, o que um Tribunal Superior Eleitoral tem que fazer? Cuidar de eleições. O que um Tribunal Superior Eleitoral, ou regional, seja lá o que, tem que se manifestar sobre uma PEC? Nada. É política que eles estão fazendo. Próximo. Aqui a posição do COFECOM. A gente perdeu aqui que é o Conselho Federal de Economia. Ele fala aqui, ó, o COFECOM entende que a busca do equilíbrio fiscal é importante. Todavia, o governo interino, ao estabelecer teto apenas para as despesas correntes, não financeiras, secundariza o principal componente dos gastos públicos, que são as despesas correntes financeiras, que é pagamento de juros da dívida pública. E aqui na frente ele fala, ó, mas nesse outro parágrafo aqui, por outro lado, na medida em que se reconhece o engessamento dos gastos públicos com pessoal e custeio e o pequeno espaço de redução adicional, além dos cortes já efetuados em 2015, a medida acima proposta permitiria o crescimento das despesas em bases controladas, refletindo a preocupação com a manutenção dos programas sociais, notadamente nas áreas... Se vocês forem ler, está na página deles, eles estão se colocando contra eles estão entendendo que está tendo engessamento, né? Quando se fala em engessamento, todo mundo que usar esse termo, ou congelamento, é porque é contra a PEC. Eu descobri isso estudando esse assunto para trazer para vocês, né? Todo mundo que eu vi que falava engessamento e congelamento é contra. Vocês não vão ver a Globo falando isso, por exemplo. Pode passar. Aí a posição da AMB, né? Não está dando para ler direito, mas está lá. Entra no site da AMB. A AMB também é contra. Radicalmente contra. Pode passar. A Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Volta aí só um pouquinho. Ela fala ali, ó, se aprovada como está a PEC 241, congelará os gastos com saúde e matará tanto ou mais do que a corrupção. Olha, eu fui atrás, gente, eu fui pesquisar, eu não me ative, por exemplo, ao site da Anfip, né, que é a Associação Nacional dos Auditores da Previdência, da FENAPRESP, que é dos servidores da Previdência, não fui no site da CUT, eu não fui, porque olha só, fica parecendo... Ainda tem muita gente achando... Por que eu comecei lá atrás falando sobre a autoria da PEC? Porque tem muita gente que fica achando que, primeiro, não sabe de onde veio. Segundo, fica achando que quem está falando contra é do PT. Né? Ah, você é petista, então você está falando contra, por isso. Aí eu já vi até algumas publicações no Face falando assim... Se o PT é contra, é bom para o Brasil.
né? Então a AMB, o que eles chamam de coxinha, né? A FENAJUF, entra na página da Federação Nacional dos Juízes Federais, entra lá, né? Também é coxinha, no virou moda, né? Essas denominações. Então entrem lá, o pessoal que está dizendo que é coisa do PT, procura no mínimo fonte mais independente, ou então afinizada com o campo liberal, para poder enxergar que não se trata de uma posição de ser petista ou da CUT ou dos movimentos de esquerda. Pode passar. Posição do governo federal, né? Irá demitir 18 mil funcionários concursados do Banco do Brasil. Olha só, a gente está experimentando. Eu acho que a gente tem que ficar alerta. Eu tenho certeza que depois de sair daqui, o ideal era a gente sair para a rua, né? Chamar o povo, tentar sensibilizar as pessoas e ir para a rua, fazer crescer esse movimento. Só o que vai parar essa PEC é o povo na rua. Vocês não se enganem. Os sindicatos não vão dar conta. Não vão dar conta. Se alguém aqui tiver essa ilusão, esqueçam. Pode botar para debaixo do tapete, tá? Pode esconder. Só o povo na rua que vai parar essa PEC, né? Eu não quero estar lançando aqui uma onda de pessimismo, não. Pelo contrário. Eu acho que a gente tem que estar sempre otimista e acreditar que a gente vai levar essa informação aqui para outras pessoas. Vocês são iluminados, porque vocês estão tendo acesso a essas informações. Eu também sou, porque eu não tinha também não, né? A gente sabe que é ruim, mas não sabe por que é ruim, né? Porque o meu colega está falando que é ruim, mas eu não sabia exatamente por que é ruim. Quando me aprofundei, eu vi que é um abismo isso aí. É uma tremenda sacanagem que estão fazendo com a sociedade brasileira. Então, nós temos nossos empregos, isso aqui é uma continuação, é o futuro que vai de outras reformas que estão vindo aí. A questão da reforma da Previdência, né? A questão da reforma do serviço público também, vão tirar a estabilidade do servidor público. Anteontem, no grupo, né, do meu grupo lá de amigos, o colega criticou os professores, dizendo que eles só querem saber de aumento de salário, né? E que ele defende a meritocracia. E eu rapidamente fui investigar mais sobre a meritocracia. A meritocracia, ela é uma coisa subjetiva, que não existe. Eu desafio a qualquer um, aqui ou fora desse ambiente, a me mostrar aonde houve uma experiência de meritocracia. E mais ainda, se ela foi bem sucedida ou não, né? Eu pesquisei, eu fui ver o regime jurídico único dos servidores públicos dos Estados Unidos. É a Civil Service Act. É o second, né? Que o first foi em 1868, se eu não me engano. E a reforma, o second, a segunda lei do serviço público americano, ela veio no governo Reagan, que foi a mexida. Mas lá, por exemplo, tem uns aspectos interessantes que o servidor público lá nos Estados Unidos, ele não entra para um cargo público. Aqui eu entrei para o cargo de auditor, né? Especialidade, obras e urbanismo. Lá é diferente, lá a pessoa ingressa para o serviço público. Por exemplo, se ele faz concurso para a polícia, ele faz concurso para a polícia, ele não faz concurso para escrivão, ou para perito, ou para delegado, ou para investigador. Ele entra. Lá, dentro de um processo interno, que entra um pouco da meritocracia, de entender que a vocação do cara é mais para ser perito do que ser investigador. Aí lá ele tem essa mudança, né? Ele passa. Mas, então assim, voltando aqui para o nosso mundo, a gente não consegue imaginar que... Eu falei agora há pouco da tesoura, né, que vai chegar na garganta da gente. Essa tesoura, ela pode vir demitindo a gente. Onde passa um boi, passa uma boiada. Esse ditado aí, ele é fantástico. Então, não quero fazer terrorismo, porque não é terrorismo, né?
é o que a gente está assistindo agora aí. É o caminho da sociedade. Pode passar. Olha só, alguns economistas se manifestaram. Aqui a Laura Carvalho, que é doutora em economia pela Universidade de São Paulo, ela falou: não haver nenhuma experiência internacional parecida ao congelar por 20 anos a possibilidade de investimentos e que a inconsistência da proposta é grave. Eu posso disponibilizar isso aí para vocês depois, né? E por último aqui, ó, a volta do crescimento econômico é que pode mudar essa realidade, só crescendo a economia. E que nesse sentido a PEC pode ter efeito contrário. Pode passar. Outro professor da Universidade Federal Fluminense de Economia denunciou as chantagens promovidas pelo capital financeiro por meio da mídia, da compra do parlamento e da consequente manipulação do Estado por interesses estrangeiros. O desmonte do Estado, do bem-estar social, é seguido de exemplos práticos de como o empresariado não quer pagar o pato. Impostos sobre grandes fortunas, heranças, desonerações pagas pelo governo, sem nenhuma contrapartida das empresas, que exige a população mais pobre pague e ainda defenda o corte desse investimento na sociedade, na saúde e na educação. É o que a gente está assistindo. Quem vai pagar o pato é o povo, e a gente está vendo muita gente defendendo, sem saber o que está defendendo, a tesourada que vai chegar na garganta, na própria garganta. Pode passar. Pode passar, isso aí. Enfim, eu queria agradecer esse preâmbulo, né?